Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para este livro e a retirar lições importantíssimas para a nossa vida. Nós, nos programas anteriores, vimos como Deus olha para cada um de nós com muito amor e misericórdia e muitas vezes, mesmo diante do nosso pecado, Deus utiliza essa situação para nos levar um passo mais longe com Ele. Nós vimos isso acontecer na vida de Davi. Davi tinha desobedecido a Deus, tinha deixado que o orgulho e a vaidade inundassem o seu coração e Deus utilizou essa situação para que Davi pudesse chegar ao ponto de preparar a edificação do templo a Deus. Vejamos como uma situação de pecado pode ser transformada num processo de comunhão e de intimidade com Deus. Tudo depende da forma como nós reagimos ao pecado. A grande diferença entre Davi e os outros homens era exatamente essa. É que Davi estava disposto a mudar de atitude diante do seu pecado. Por isso podemos ver que a palavra de Deus nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isto não quer dizer que Davi não pecasse. Antes, pelo contrário, no último programa nós tivemos a ver exatamente isso. Davi pecou, desobedeceu a Deus, deixou que o orgulho tomasse conta de si. Mas qual era a diferença? Qual era a razão pela qual a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus? É que Davi reconhecia o seu pecado, confessava e abandonava. Permitia que as situações de pecado se transformassem em situações de intimidade com Deus, de arrependimento, de perdão, de relação com Deus. A grande diferença, como eu disse, entre Davi e Saul é que realmente Davi estava disposto a se arrepender, enquanto Saul mantinha-se no seu pecado e justificava os seus erros, arranjando desculpas para aquilo que ele tinha feito. Este mesmo princípio ainda hoje se mantém. Se nós realmente pecamos, o melhor é reconhecer, confessar e abandonar. Quando nós não fazemos isso, então estamos a caminhar para um afastamento de Deus. A sua vida e a vida de pecado que muitas vezes nós cometemos pode ser transformada em bênção quando nós nos arrependemos e abandonamos esse mesmo pecado. Então vamos voltar aqui a este texto bíblico e vamos tentar passar alguns momentos a comentar estes versos e certamente a retirar lições para cada um de nós. Nós vamos começar a leitura nos versos 6 a 9 e a partir daí então começaremos a tecer algumas considerações importantes para as nossas vidas. Diz então assim a palavra de Deus: Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse a casa do Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: Filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, que será um homem sereno, que lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Aqui vemos que Deus de alguma forma aprova o plano que Davi tinha tido de construir um templo, um espaço mais permanente para a adoração a Deus. Podemos dizer que esta ideia de Davi era uma ideia interessante, mas realmente ele não poderia executar esta ideia interessante. Ele teria que deixar o seu filho realizar essa grandiosa obra. E porquê? Porque ele era um homem de guerra, um homem que tinha derramado muito sangue. Às vezes nós temos bons planos muito interessantes para o trabalho de Deus, mas nem sempre podemos ser nós a realizá-los, ou nem sempre podemos dar a qualquer pessoa esse plano para ser executado. Davi tinha um excelente plano,
Ele tinha uma ótima ideia. Ele tinha detalhado toda aquela ideia, tinha escrito todo aquele plano. No entanto, ele não poderia realizá-lo. E Deus mostra a Davi a pessoa ideal para o fazer. Ele mostra o seu filho, que ele era um homem sereno, um homem pacífico, um homem tranquilo, um homem que não tinha se envolvido em guerras, um homem que teria paz com todos os reinos à sua volta. Ele era a pessoa ideal para construir o templo. De facto, Salomão, quando começou a reinar, Davi já tinha subjugado todos os reinos à sua volta. Tinha construído um grande império naquela zona ali do chamado Crescente Fértil. Todos os povos ali estavam de alguma forma subjugados pela nação de Israel. Todas as nações tinham acordos com Israel de forma a que pudesse haver paz em toda aquela região. E Salomão então tinha as condições necessárias para construir o Templo de Jerusalém. Aqui podemos retirar desde já algumas lições. Podemos perceber que nem sempre quando nós temos ideias interessantes, seremos nós a realizar essas mesmas ideias. Por vezes temos ideias muito interessantes, mas nós não temos o perfil para poder realmente concretizá-las. Temos de entregar essas ideias a outras pessoas, pois elas têm melhores condições, estão mais bem preparadas espiritualmente para desempenhar e desenvolver esses projetos. Isto exige de quem tem as ideias muita humildade. Exige de quem tem esses planos a submissão à orientação de Deus, percebendo que não podemos ser nós a fazer todas as coisas e que temos que estar submissos aos planos de Deus para que Deus possa conduzir as coisas. O tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Deus tem outros planos, Deus tem outros caminhos, e os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos nossos. Muitas vezes nós temos ideias e achamos que seria fantástico que elas ocorressem no nosso tempo e que nós gostaríamos de estar envolvidos nesse projeto. No entanto, Deus tem outros planos e espera que se levantem outras pessoas para realizar esses projetos. Isto nos mostra que Deus tem pessoas-chave para lugar-chave. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode realizar qualquer tarefa. Muitas vezes nós achamos que se não for esta pessoa, qualquer outra pode ser. Se não for esta pessoa a trabalhar aqui, a fazer este trabalho, virá outro e fará outro. Nós vemos por este texto que não é bem assim. Davi tinha as condições materiais para realizar este trabalho, tinha o ouro, a prata, a madeira, a pedra, mas no entanto ele não tinha as condições espirituais para desempenhar esta tarefa. Por isso mesmo Deus disse, não será Davi, mas Salomão que irá realizar este trabalho. E nós deveríamos estar sensíveis a esta orientação de Deus. Nem sempre basta ter as condições materiais para desempenhar uma tarefa, para desempenhar um projeto na obra de Deus. É necessário ter as condições espirituais. Estou a dizer isto, mas sei que muitas vezes as pessoas não entendem estes valores, não percebem este aspecto da vida, que é necessário ter as condições espirituais para desempenhar determinadas tarefas. E por isso às vezes ficam angustiadas, ficam, desanimadas, porque não são elas chamadas a realizar determinada tarefa ou determinado projeto. E por isso mesmo fazem birras com Deus, ficam angustiados, saem da igreja, já não querem conversar com a liderança, pois acham que deveriam ser eles a realizar aquele projeto. Deus é quem chama, Deus é quem permite que seja A, B ou C a desempenhar determinado projeto, e nós devemos estar submissos debaixo da orientação de Deus. Não devemos ficar com o sentimento de que estão-me a desprezar, já não gostam de mim. Infelizmente há muitas pessoas assim, sentem-se desprezadas, sentem-se postas de lado, porque eles até acham que têm as condições para realizar determinado projeto, mas Deus escolheu outra pessoa para desempenhar essa função. Então esteja submisso, esteja debaixo da orientação de Deus. E espere que seja Deus a levantá-lo a si e a dar-lhe a orientação e a tarefa que Deus tem para si. Certamente isso trará grande alegria ao seu coração quando você está inteiramente dentro da vontade de Deus. O verso 10 continua a dizer:
Este, pois, Salomão, edificará uma casa ao meu nome. Ele me será por filho e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Aqui, quando começamos o estudo no capítulo 22 deste livro de 1 Crônicas, nós, no último parte, digamos assim, deste livro, entramos nesta última divisão do livro. E aqui Davi se prepara agora e organiza tudo para a construção do templo, mas também para a sucessão do seu trono. Ele iria passar o testemunho a Salomão, o seu filho. E do capítulo 22 ao capítulo 29, nós temos os preparativos que Davi vai realizar para a construção deste templo. Ele não edificou o templo, mas criou todas as condições, preparou todos os pormenores para que Salomão pudesse executar este projeto a breve prazo. Então, temos aqui algumas coisas importantes que nós gostaríamos de realçar. Primeiro, é que Deus não queria que fosse Davi a construir o templo. E as razões já foram mencionadas atrás. Davi teve a incumbência, no entanto, de juntar e preparar todos os materiais. Teve a tarefa de elaborar todo o plano de construção deste templo da casa do Senhor. Davi, apesar de saber que não iria ser ele a construir o templo, ele, no entanto, manteve-se entusiasmado e ativo neste projeto, sabendo que ele não tinha as condições espirituais para realizar este projeto. Mesmo assim, ele não boicotou o projeto. E isto é uma grande lição para nós. Muitas vezes nós achamos que somos nós os mais capazes de realizar determinadas tarefas. Achamos que somos nós que deveríamos ser chamados para desempenhar uma função dentro de determinada comunidade. Deveríamos ser nós que deveríamos estar à frente do projeto. Mas, no entanto, Deus chama outra pessoa. E às vezes nós não temos esta capacidade que Davi aqui revela de preparar o caminho para que a outra pessoa possa desempenhar a sua função da melhor forma. Por vezes nós, como não somos chamados, então temos uma atitude de boicote pacífico, ou seja, não agimos de uma forma agressiva contra essa pessoa. Às vezes até agimos, mas pronto, não agimos assim, porque somos cristãos, mas fazemos um boicote pacífico. Ou seja, tentamos dificultar a vida ao outro, tentamos arranjar problemas onde eles não existem, tentamos inventar situações para dificultar toda a tarefa que o outro está a realizar. Eu gostaria muito de lhe dizer de uma forma transparente e de uma forma muito clara: sonda o seu coração. Talvez estar na hora de você fazer aquela oração que o salmista fez. Sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há alguma coisa má em mim. Qual é a motivação que me leva a boicotar os projetos que estão a ser desenvolvidos na minha comunidade? Qual é a razão que me leva a arranjar tantas dificuldades na comunidade onde eu estou inserido? Qual é a razão que me leva a levantar tantos problemas, tantas questões sobre um determinado projeto? Por que é que eu estou contra um projeto que está a ser desenvolvido no meio dos jovens, ou do grupo musical, ou no meio da área social? Qual é a razão que me leva a essas atitudes? É porque eu não fui escolhido e fiquei magoado? É porque eu estou, ferido e acho que deveria ser eu a dirigir esse projeto? Ou qual é a razão profunda que o leva a ter uma atitude desse género? Eu acho que só você mesmo pode descobrir essa razão. Não sou eu que lhe vou dizer que tipo de razão o está a motivar a agir dessa forma. Mas eu sugeria que você fosse sincero consigo próprio e pudesse avaliar se você está pronto a agir como Davi, a preparar todo o terreno para que o outro, aquele que foi escolhido, aquele que foi nomeado, aquele que foi indicado por Deus para realizar essa obra, possa fazê-la de uma forma eficaz. Você está pronto a cooperar ou está pronto a travar, a boicotar? Este é um desejo que você deve avaliar no seu coração e tomar a atitude certa para que Deus o possa continuar a usar. Na medida em que nós reagimos às coisas que nos rodeiam, é na medida em que Deus vai poder ou não continuar a usar-nos no seu trabalho. Mas o texto não termina por aqui e diz o verso 11 ainda: Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prosperes e edifiques a casa do Senhor teu Deus, como Ele disse a teu respeito.
Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Davi agora está a dar instruções ao seu filho. Ele quer que o seu filho possa conduzir o reino de uma forma sábia, mas dentro da vontade de Deus. Salomão reinaria na fase de ouro da nação de Israel. Ele desfrutou de todo o trabalho que Davi, seu pai, havia realizado. Mas, ao mesmo tempo, ele teve atitudes muito sábias em alguns momentos. E isso mostra realmente o caráter de Salomão. Salomão era um homem que deveria ser orientado dentro das leis de Deus. Davi sabia que isto era fundamental para que um rei pudesse ser um rei honesto, um rei que beneficiava o povo. Era poder caminhar dentro da vontade de Deus. E como seria importante que as nossas nações tivessem líderes, presidentes, primeiros-ministros, reis nos países onde há reis, que pudessem se orientar pela palavra de Deus. Certamente haveria mais justiça social. Eu acredito sinceramente que haveria muito menos desemprego, muito menos corrupção. Haveria muito menos miséria e pobreza quando os governantes, quando os líderes puderem aplicar na vida das nações os princípios que a Bíblia ensina sobre a convivência em comum. O verso 12 deste mesmo texto bíblico diz que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que, quando regeres sobre a nação de Israel, guardes a lei do Senhor teu Deus. Eu gosto deste texto bíblico. É um desafio de um pai preocupado com o futuro do seu filho. E é importante que todos os pais pudessem dizer isto aos seus filhos. Guarda a lei do Senhor, guarda a Bíblia, vive dentro dos princípios de Deus. É óbvio que as decisões são sempre individuais, cada um tem de tomar o seu rumo. Mas ultimamente tenho ouvido muitos pais dizerem: não, sobre a matéria de fé eu não me quero meter, cada um segue o seu caminho, enfim, eu não vou ensinar nada aos meus filhos sobre Deus e sobre a Bíblia, porque assim depois ele pode escolher. Eu quero dizer que essa é uma atitude muito perigosa. Deveríamos, como pais e educadores, poder pegar na Bíblia e ensinar aos nossos filhos os princípios que vêm da Bíblia. Eu não estou a falar em ensinar tradições de homens. Eu não estou a falar em ensinar aos nossos filhos rituais que não provêm das Escrituras. Estou a falar de ensinarmos aos nossos filhos, àqueles que nós temos a responsabilidade de educar, os princípios que provêm da Bíblia. E princípios esses são, talvez alguns deles, enumerando, fique claro para a sua mente, são princípios como a verdade. Os jovens e as crianças deveriam de aprender a falar a verdade. Nós, adultos, deveríamos falar a verdade. Os políticos deveriam falar a verdade. Os líderes religiosos deveriam falar a verdade. Os mesmos líderes de grandes clubes deveriam falar a verdade. Se nós tivéssemos líderes que falassem a verdade, certamente isso iria ser muito diferente, iria criar uma sociedade muito mais transparente. Então este é um dos princípios que nós deveríamos de ensinar aos nossos filhos. Um outro princípio que nós deveríamos de ensinar aos nossos filhos é a seriedade na gestão dos dinheiros. Se damos uma pequena mesada aos nossos filhos, eles não deveriam de gastá-lo de uma forma fútil, não deveriam gastá-lo em coisas que não são úteis. Então deveríamos de ensinar desde cedo os nossos filhos a gerir bem os seus recursos. Deveríamos de ensinar os nossos filhos a não viver e não conviver com a corrupção. Deveríamos de ensinar os nossos filhos a amar o próximo. Deveríamos de ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos. Isto são princípios que provêm das Escrituras e que nós, como educadores, deveríamos ter o cuidado de ensinar. Deveríamos de ensinar os nossos filhos a amar a Deus acima de todas as coisas. E isto certamente produziria muito fruto à nossa volta. O verso 13 diz: então prosperarás se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Sê forte e corajoso, não temas nem te desalentes. Vemos este texto bíblico tremendo que Davi deixa para com seu filho. Há aqui uma promessa de que quando vivemos dentro da palavra de Deus, haverá então promessa da parte de Deus. Então prosperarás. É a promessa da parte de Deus. Quando vivemos dentro dos seus princípios,
Mas há um desafio de sermos fortes e corajosos, para não temermos nem desanimarmos quando formos confrontados por outras pessoas com mentiras, com atitudes que, se fôssemos por este caminho, era mais simples. Mas por que é que queres ser tão exigente contigo próprio? Ninguém faz assim. É necessário ficar firme, ser forte e corajoso. O verso 14 ainda diz: eis que com penoso trabalho preparei para a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1.000.000 de talentos de prata, de bronze e ferro em abundância, que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Davi deixa esta preocupação, este legado para o seu filho, de ele continuar esta obra. Além disso, tens contigo trabalhadores em grande número, canteiros, pedreiros, carpinteiros e peritos em toda a sorte de obra de ouro e de prata, e também de bronze e de ferro, que se não podem contar. Dispõe-te, pois, e faz a obra, e o Senhor seja contigo. Esta deveria ser a atitude do coração de Salomão, estar pronto para fazer a obra. Davi deu ordem a todos os príncipes de Israel que ajudassem a Salomão, seu filho, dizendo: porventura não está conosco o Senhor, o vosso Deus, e não vos deu paz por todos os lados? Pois entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita perante o Senhor e perante o seu povo. Dispõe-te, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscares ao Senhor, o vosso Deus. Dispondo-vos ao Senhor vosso Deus, dispondo-vos e edificai o santuário do Senhor vosso Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os seus utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a esta cena, que se há de edificar ao nome do Senhor. Vemos aqui esta preocupação constante de Davi em edificar a casa de Deus. E então juntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e os levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, seu número contados um por um. Foi 38.000 homens. Destes havia 24.000 para superintenderem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, 4.000 porteiros e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos que Davi fez para este mistério. Porque disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, deu paz ao seu povo e habitará em Jerusalém para sempre. Assim os levitas já não precisarão levantar e levar o tabernáculo e nenhum dos utensílios para o seu ministério. Vemos esta preocupação de Davi de que a casa do Senhor fosse estabelecida. Como seria bom se cada um de nós tivesse esta preocupação de ter a casa do Senhor em ordem, ter a casa de Deus bem preparada para que a adoração a Deus fosse feita de uma forma cuidada. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.